Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ou bem-vinda. Vamos falar aqui sobre biomimética, a interpretação da linguagem da natureza. Eu sou Marco Aurélio de Carvalho, me apresentando rapidamente, eu sou doutor em engenharia de produção, com ênfase em gestão do design e do produto. Também sou mestre em engenharia de produção, engenheiro mecânico e técnico em mecânica. Já passei por várias empresas e minha área de atuação assim mais que prevalece é engenharia de produto, desenvolvimento de produto. Algumas outras áreas de interesse, né? Além do desenvolvimento de produtos, processos e serviços, trabalho bastante com TRIZ e inovação sistemática, métodos de criatividade e também com coaching e desenvolvimento pessoal, sendo inclusive certificado como coach. E sou tenista, né? Aqueles que inspiram-se em modelos que não sejam a natureza, senhora sobre todos os senhores, estão trabalhando em vão. Essa frase é atribuída ao grande Leonardo da Vinci, né? Um gênio da Renascença, e que buscava muito essa inspiração. Quem já teve a oportunidade de ler um pouco sobre a bibliografia de Da Vinci, ou ver algum dos filmes que o retratam, sempre é mostrada essa afeição que ele tinha pela natureza, em ficar muitas horas na natureza, ficar procurando entender, procurando desenhar, né? E ele utilizava muitos dos conhecimentos que ele obtinha nessas horas nas suas obras. Qualquer que seja o desafio tecnológico, existe uma alta probabilidade de que a solução esteja em alguma das mais de 8 milhões de espécies de criaturas vivas. Alguns exemplos, né? O nácar da concha do abalone, um molusco, é 2 vezes mais tenaz do que as nossas melhores cerâmicas de alta tecnologia. Então está aqui esse molusco, que tem uma tenacidade muito grande, ou seja, é difícil quebrar esse material, o nácar dessa concha. E as nossas cerâmicas não conseguem a mesma tenacidade. A teia de aranha, ela tem uma resistência à tração similar à do aço, porém ela é reutilizável. O aço também é reutilizável, mas ele, para ser reutilizado, ele precisa ser refundido, né, e reconformado. E a teia de aranha, sabemos, né, que ela faz a teia à noite, por exemplo, algumas espécies, né, muitas espécies fazem a teia à noite e pela manhã recolhem a teia e voltam a fazer na próxima noite. Então, é um material extremamente resistente. O adesivo utilizado pelos moluscos, então as famosas cracas, né? Esse adesivo ele funciona na água e adere a quase qualquer superfície. Pense no potencial de aplicação disso na tecnologia. Pele, músculos, madeira, pelos, chifres, tudo isso a natureza faz, dura a vida toda do organismo e ao final da vida se decompõe, né, que é o caso da madeira, e é absorvido por outras formas. Então, nutre a vida, nutre novas vidas. Algo que a tecnologia não é muito capaz de fazer, né? A biomimética vem sendo bastante discutida e estudada, mas ela não é exatamente uma ideia nova, né? Ela é uma ideia antiga. Então aqui estão alguns exemplos. Os romanos buscavam muito inspiração na natureza. Essa aqui é uma formação que eles chamavam de tartaruga, né? Imitando o casco da tartaruga.
Então, eles utilizavam nas suas formações militares e tal. O próprio Kung Fu, quem conhece um pouco do Kung Fu sabe que tem lá os estilos, né? E um dos estilos que está retratado aqui é o estilo do louva-a-Deus, em que o lutador, o artista marcial, ele imita um pouco a postura e os movimentos que aquele animal faz. Então, não deixa de ser um exemplo de biomimética. Buscar a inspiração da natureza, tentar imitar o que a natureza faz, como ela age. E aqui está um exemplo do próprio Leonardo, que a gente citou no início, em que são umas tentativas que o Leonardo fez do voo, né? Então, fazer com que a pessoa voasse. Isso foi uma coisa que ele perseguiu bastante tempo ao longo da vida dele, e ele acabou não tendo resultados muito bons porque a tecnologia não permitia, né? Então não havia materiais resistentes o suficiente tal para permitir o voo mais pesado do que o ar. Isso acabou sendo conseguido muito mais tarde, né? Por meio dos aviões, com asas fixas, com motores e usando outros tipos de efeitos. Então a ideia de imitar as aves, né, batendo asas e tal, ela acabou na época não sendo viabilizada, embora posteriormente, né, bem recentemente na verdade, acabou se conseguindo fazer algo muito parecido com isso. E tem empresas desenvolvendo soluções nesse sentido, né, tentando imitar, fazer o voo muito mais parecido com o que as aves fazem. Então aqui já tem uma pista para algo que a gente vai falar daqui a pouco. Por que a biomimética está ressurgindo aí com força? Por outro lado, nós temos alguns céticos, né, em relação à biomimética. Então, algumas pessoas, já ouvi de algumas pessoas assim, mas a tecnologia não existe justamente para compensar nossas limitações biológicas? Então, eu não uso, por exemplo, um telescópio para olhar muito longe, coisa que o meu olho não consegue. Eu não uso uma cadeira de rodas quando a pessoa perdeu a capacidade de andar, de se locomover sozinha. Então, a tecnologia está compensando, né? A biologia não está com tudo isso, né? Então, até certo ponto, essas pessoas têm razão, né? A tecnologia, aqui estão alguns exemplos de ferramentas e utensílios antigos ou primitivos. Então o ser humano foi criando, né? Então para cavar uma picareta primitiva, machados, né? Para caçar setas, né? Com pontas de pedra, depois de metal. Então a tecnologia foi criada justamente para estender, ampliar as capacidades humanas. É lógico, né? Isso faz muito sentido. Porém, existem muitas situações, a gente vai ver exemplos aqui, em que a natureza deixa a tecnologia humana muito para trás, né? Então, nada mais do que sábio nós tentarmos aprender com a mãe natureza, né? E com as soluções que ela desenvolveu ao longo de milhares, milhões de anos. Um pouco de nomenclatura. Existem algumas nomenclaturas que eu separei aqui de início, né? Que são termos bem similares. Então, biônica, biomimética, em inglês biomimetics, biomimicry, também bioinspiração, né, e projeto bioinspirado, engenharia bioinspirada, design bioinspirado, são termos mais ou menos que querem dizer a mesma coisa, né? É a busca de você imitar ou tentar emular a natureza, o que a natureza faz e as soluções que tem na natureza, que é o tópico dessa palestra aqui. E existem alguns outros termos que eles são um pouquinho, se diferenciam um pouquinho, né? Então tem o termo que tem se utilizado biognose, seria quase que um sinônimo de biologia, né?
que é o estudo da vida, é o conhecimento, busca do conhecimento sobre a vida. Temos aí também biofilia. Biofilia seria filos é amizade, né? Então é buscar você ser amigo da vida, ou ser benéfico, ser favorável, favorecer a vida, nesse sentido, a biofilia, né? Então vai mais no sentido filosófico, aí, até de você. O ser humano ele sempre buscou utilizar-se da natureza, né? E às vezes de uma forma até pouco reverente com a natureza, né? Tipo, uso e sem muito critério e tal, vou lá como aconteceu, por exemplo, na América do Norte, né? Num certo momento lá, a população de búfalos foi exterminada, né, por caçadores e não tinham muitas vezes nem uso para aquilo. Então matavam e deixavam o animal se decompor lá, apodrecer na natureza. Então esse tipo de coisa, né, esse excesso de agressividade, essa ganância no uso da natureza, é uma coisa que muitas populações, entre aspas, primitivas, né, que a gente chama de primitivas, que eram os próprios nativos lá da América do Norte e tal, jamais fizeram algo parecido, né, com o que os colonizadores acabaram fazendo. Então é assim, um exagero aí no sentido de biutilização. Quer dizer, explorar a natureza até muito além do que necessário. Então aquelas populações indígenas sabiam que tem lá os búfalos, tal, tem lá os animais variados e de vez em quando vai lá, sacrifica um para alimentar a tribo, para tirar a pele, para usar os ossos, os chifres e utilizavam ao máximo. Então havia um certo respeito à sacralidade da vida. E a bioutilização vai nesse sentido. E você vai utilizar a natureza, mas de uma forma coerente, né? Para que você se mantenha, mas também mantenha a vida existindo. A biofilia vai nesse sentido também, né? De ser amigável com todas as espécies vivas, não agir como nós somos humanos, nós comandamos, prevalecemos e somos só nós aqui, todo o resto é inferior. Né? Não é assim, a biofilia vai mais no sentido de você, somos mais uma vida aqui. Né? Então vamos utilizar, vamos sobreviver, mas sem prejudicar, estragar tudo mais o que existe. O nosso objetivo, entretanto, não é tanto aqui nessas definições aqui de baixo, e sim na biomimética, na bioinspiração que nós vamos tratar aqui. Esse tema eu comentei que é antigo. Se ele é antigo, por que se fala tanto nisso agora? Por que há uma espécie de uma ressurgência da biomimética? Né? Então, o primeiro motivo, é até o motivo que eu citei naquele exemplo do Leonardo da Vinci, do voo, né, das tentativas de criar algo que voasse e tal, que batesse asas imitando os pássaros, as aves. Eu comentei que não havia tecnologia de materiais, etc., para implementar aquela ideia, para realizar aquela ideia. Tem até um outro projeto do Da Vinci, que também foi bioinspirado. Ele observou essas sementes que caem de árvores, e caem girando, né? E a partir daquilo ele imaginou um helicóptero. Então foi o primeiro registro que se tem, né, de uma tentativa de inventar um helicóptero. Também ficou no desenho aquilo. Não havia tecnologia, principalmente propulsão, motor, né, e materiais existentes para fazer a hélice e tal, que viabilizassem aquela ideia.
E hoje em dia nós temos muito mais possibilidades tecnológicas. Então houve um desenvolvimento muito grande da tecnologia, especialmente nos últimos 200 anos. E hoje em dia nós temos aí manufatura aditiva, né? Ou impressão 3D, tecnologia de informação, materiais inteligentes e nanotecnologia que estão possibilitando muito mais refinamento na imitação da natureza. Então aqui na figura está, por exemplo, um órgão impresso ali, um coração sendo impresso. E hoje em dia existe impressão 3D de órgãos. Então, com certeza, ampliando muito as possibilidades humanas de imitar a natureza. Outro motivo para se falar tanto em biomimética agora é a demanda mais elevada por inovação. Então, tem um autor que ele comenta que nós estamos em plena era da inovação, nós passamos pela era da produtividade, pela era da qualidade, estamos na era da inovação. E o que significa isso? Que existe muita demanda por soluções novas, por coisas que agreguem novo valor, produtos, processos e serviços melhores, mais vantajosos, etc. E para isso nós precisamos de ideias novas. E as ideias vêm de várias fontes. Uma delas é a natureza. Outro motivo é que existe o marketing da sustentabilidade, da ecologia, né? Que a gente sabe que muitas vezes ele até é um pouco enganoso, né? Então, às vezes nós temos aí empresas eu conheço uma empresa aí grande de cosméticos que vende a ideia de ecologia, né, etc., sustentabilidade, porém, nas práticas que a gente vê nos produtos dessa empresa, está lá a obsolescência planejada, está lá as aberturas e tal nas embalagens para fazer com que haja desperdício de produto, que se use mais do que o necessário. Né? Então eles usam muito o marketing para vender uma imagem, mas a prática às vezes não coincide. Né? A prática continua sendo aquela do tradicional da indústria aí, de fazer com que se consuma mais e mais, etc. Enfim, é isso que a gente vê. Porém, existe também empresas e entidades que estão se preocupando verdadeiramente com o ambiente. Tá? E, inclusive, atualmente nós estamos vendo muito se falar de economia circular, que é você incentivar muito mais o reaproveitamento de resíduos, o reuso. Tá? O reuso, se não for possível o reuso de algum produto, de uma embalagem, etc., a reciclagem. Se não é possível reciclar, se não é economicamente viável, às vezes gasta muita energia, ou para limpar aquilo e tornar possível de reutilizar não compensa, né, economicamente ou ambientalmente mesmo. Aí se parte para o aproveitamento energético daquilo, então a incineração, etc. Então tem toda uma sequência aí que vem sendo mais e mais buscada buscando se respeitar isso aí. Saindo da economia linear, né, tradicional que o ser humano criou, que está gerando volumes de lixo muito elevados, tal, partindo para reciclagem e para a economia circular. Então, isso aqui tem muito a ver com biomimética, porque na natureza nada se perde, né? Tudo é reaproveitado. Como nós comentamos ali, um organismo que viveu, ele, após a morte dele, ele é nutriente é nutrição para outros organismos. Então nada, e ao longo da vida daquele organismo, aquilo que ele consumiu, os restos daquilo foram nutrientes para outros organismos vivos. Né? Então a natureza trabalha com a economia circular, né? Naturalmente.
nada se desperdiça na natureza, tudo se transforma. Então, diria que são os 3 principais motivos para a ressurgência aí do termo do uso, né, do interesse pela biomimética.